Olá, eu sou Elias Andreato, estou aqui com o Josemir Kovalik. Tudo bem, Jô? Tudo bem. Estamos aqui no podcast WMcast para falar sobre o fazer arte. Então, Jô, fazer arte para encontrar o outro. A gente tem se dedicado a esse ofício há muito tempo, sempre dentro da nossa escolha de vida, que é o teatro, mas sempre pensando na arte como uma forma de expressão inteira, né? E é difícil, né, Ju, encontrar o outro, porque você precisa ter um olhar para si mesmo, rever algumas questões, as suas dificuldades de se relacionar, porque a arte é para o outro, não adianta. Você pode estudar 50 anos, adquirir todas as informações possíveis, mas a troca é essencial. E às vezes o seu conhecimento pode ser muito útil para o outro. Você exerce um papel muito importante na escola, Wolf Maia, de coordenação, né? Você lida com todo mundo, desde quem trabalha na recepção, os diretores, os alunos, o próprio Wolf, o Hudson, toda a equipe técnica. E como é importante, como a arte ela consegue aglutinar, agrupar gente de diferentes tendências, e é preciso estar atento, né? Essa coisa de buscar o outro, né? Dessa aglutinação com o outro, né? Dentro de uma escola, eu acho isso muito importante. Primeiro que eu vou até pegar uma coisa do Paulo Freire, que não existe saber mais, saber menos, existe saberes diferentes. Né? Então, assim, essa junção de todos esses profissionais que vêm de escolas diferentes, com pensamentos diferentes, isso tudo se junta dentro de uma escola e nessa construção do aluno, desse indivíduo que está aqui com essa necessidade de encontrar o outro, de se expressar, isso eu acho maravilhoso no fazer arte, né? Dentro da escola. Eu acho isso muito importante. Principalmente nesse período da vida, né? Da juventude, adolescência, de como é importante o outro, né? Sim. Para você não só construir a sua turma, né, juntar seus semelhantes, mas para o seu próprio desenvolvimento, né? Porque eu acho que a arte, nesse sentido, ela te possibilita um mergulho que não tem volta, Sim. que é maravilhoso. Independente do que você virá fazer no futuro, né? Você será uma pessoa, um ser humano melhorado, com certeza, Com né? certeza. Né, a Fernanda Montenegro, ela tem uma frase que eu gosto muito, que é: aprende-se muito pouco, né? Se aprende todo dia muito pouco, né? Aprende-se muito pouco como ator. E quando ele falando dessa coisa de procurar o outro, de encontrar o outro, ela diz que é uma profissão de absoluta solidão, onde o outro é fundamental. Buscar o outro, confundir-se com o outro, somar com o outro num só corpo. Então, eu sempre parto desse princípio que fazer arte é buscar o outro. Até mesmo porque é um ato solitário, né? É uma solidão absoluta. Mas nessa solidão você está à procura do outro. E aí vamos lá para o Buchner, né? Que ele fala que o ser humano é um abismo, né? E se você olha para esse abismo, isso te causa vertigens. E como lidar com os abismos das personagens se a gente não consegue olhar para dentro da gente, né? Então, essa identificação com os meus abismos, com os meus monstros, com o meu céu e o meu inferno, é o que vai fazer com que eu possa lidar com o céu e o inferno dessas personagens, né? De fazer arte. E eu acho que essa galera, os jovens, quando procuram uma escola de arte, ele tem essa inquietação. Eu sempre falo que a nossa vida não é só essas coisas, então a gente procura algum sentido. E eu acho que esse sentido está na arte, né? No fazer alguma coisa, seja teatro, seja pintar, seja desenhar, o que você quiser. E quando você chega numa escola que tem essa estrutura
técnica, física, humana, né? Esse corpo docente, todos esses profissionais que vêm das mais diversas linguagens e pensamentos estéticos, eu acho que é maravilhoso. Tanto é que mesmo nesses tempos difíceis, né, no meio dessa pandemia, a gente se reinventou pedagogicamente, Uhum. tecnologicamente e conseguimos manter esse trabalho, quer dizer, dentro das proporções, das limitações que nos eram permitidas, mas esse encontro com o outro, essa mesmo você na tua casa e eu na minha, onde esse ator estimula a questão da imaginação, né, que é a nossa matéria-prima. Eu faço a cena sozinho aqui, mas acho que você está, né, que a gente tem uma necessidade do olho, do outro, da Aham. presença. E nesses tempos de pandemia, a gente acabou fazendo isso. Que eu sempre falo para eles: vocês serão diferentes, tá? Não se preocupa, vai voltar uma hora, tudo isso vai acabar e vocês terão um olhar diferenciado a respeito do fazer arte, no que diz respeito a preconceito com as mídias. Ah, eu não faço isso, a mídia é isso, a mídia é aquilo. Eu acho que talvez nesses tempos de pandemia, para muita gente, essas fichas podem ter caído no sentido de eu posso me comunicar e qualquer tipo de comunicação e de expressão é válida, Aham. não importa o que eu esteja fazendo. Não sei se... E acho também que dentro do contexto que vivemos, quando a gente pensa na arte, a arte sempre foi muito generosa. Uhum, Ela sempre abraçou, ela sempre esteve presente nessa discussão da diversidade, uhum, do pensamento, do uhum, ser, né? Então acho que nesse sentido, o outro, o olhar para o outro é olhar para o que ele é, uhum. da forma que ele Que ele é. quiser Uhum, do que ele é. uhum, Então acho que a arte nos ensina muito. Independente da pandemia, Jô, a gente sempre lidou dentro do nosso ofício, que é o teatro, com essas diversidades, né? uhum, O outro sempre foi importante, independente das suas escolhas, né? uhum. Então, acho que nesse sentido nós cumprimos um papel bacana, porque a arte transformou em nós algo muito poderoso, né? Uhum, A gente passou a ser diferente, com um olhar diferente sobre nós mesmos e sobre o mundo, né? uhum, Então, acho que nesse sentido, toda vez que a gente pensa na arte, toda vez que uma escola se propõe a uma formação, a criar nesse indivíduo um caráter uhum, digno, justo, humanitário, uhum. é da maior importância, né? É. E pensando, pensando dessa forma, né, Elias, eu acho que todos os profissionais que trabalham com, eu não falo ensino, acho que compartilham saberes, né, seja Aham. eles, cada um são saberes diferentes. Eu acho que essa generosidade de saber que o outro tem o seu tempo, né, das coisas de assimilação, né? Aham. De saber que o outro tem suas questões e que a gente tem que estar atento a essas questões, né? Então eu acho que é um trabalho em relação a isso. Quando eu falo da coisa do professor, do diretor e do aluno, o Freud diz que ensinar é um ato de amor. E eu sempre acredito nisso. Se você não tiver muita vontade de fazer aquilo e muita generosidade no sentido de se colocar no lugar do outro, que você, por exemplo, você tem sua história, o outro está começando uma história, ele tem um tempo para construir essa história. Então, eu acho que essa troca de fazer para o outro, de estar a serviço para o outro Uhum. também, né? Então, eu acho isso muito, muito importante dentro pedagogicamente dentro de uma escola, você ter esse olhar que a pessoa não é aquilo que você quer que ele faça, não é o resultado que você quer, ele tem o É. tempo de E resultar, né? ontem nós comemoramos o centenário Do Paulo do Freire. Paulo Freire, Aham, que dedicou a sua vida à educação do ponto de vista amoroso, uhum, do ponto de vista do outro. sim, é, A educação é para aquela pessoa, do jeito que ela que ela é, é.
dentro da classe social que ela vive, dentro do olhar do mundo que ela tem. E acho que é isso que é o bacana, né? Quando você encontra, quando você vai trabalhar com um jovem de 18 anos, ou você tem um outro professor com uma formação superior à sua, esta troca gera conhecimento. Sim. Desde que ela seja feita do ponto de vista amoroso. Isso não tem nenhuma conotação, como se diz, cristã, né, nesse jogo. Pelo contrário, é uma necessidade. A gente vive cada vez mais num mundo árido, e se nós que lidamos com a arte, a gente não definir que o amoroso é o que transforma, porque a violência a gente sabe onde chega. O preconceito, a ignorância, a gente sabe para onde caminha. O amoroso, ele abre. Ele faz com que aquele aluno, ele desperta para alguma coisa que ele, talvez naquele momento, não saiba ainda, mas tem uma ebulição maravilhosa, né? E eu acho que a nossa função, né, é de sermos condutores disso. Eu falo que não se ensina a ninguém. Eu acho que você orienta, você troca. Às vezes, eu acho que é você é lei do engano, você achar que você sabe alguma coisa, que você está transferindo aquilo. Não se transfere. Eu acho que você troca. Da mesma maneira que esse jovem tem essa necessidade de escutar e tentar se transformar, fazer alguma coisa, né, daquilo que ele quer e construir a sua história, a mesma coisa vem para a gente também. Eu não acredito que... Eu aprendo muito com eles, nós aprendemos muito a cada trabalho que fazemos. Troca, né? É sempre uma troca, né? Uma troca muito saudável. E que vai estar nesse lugar do amor, porque senão você vai se colocar no lugar de eu sei, porque nesse sentido, eu dirijo alguns trabalhos aqui na escola. Muitas vezes eu me vejo naquele aluno. E como eu já fui jovem, por incrível que pareça, eu me vejo nele. Jovem. Eu vejo a dificuldade que ele teve, eu percebo a minha dificuldade e percebo a dificuldade de quem lidou comigo naquele tempo, de não ter sensibilidade às vezes. Sim. Enfim, mas de qualquer forma é uma troca prazerosa. É claro que a gente está lidando com o outro e o outro com as suas diferenças. Então, às vezes é muito legal, às vezes é mais ou menos, e às vezes não é. Como a vida comum, o nosso cotidiano. Agora, Jô, falando sobre a arte. Falando sobre o outro, com todas essas possibilidades incríveis, nós estamos num momento delicado do mundo, por causa da pandemia. Como é para você o fazer com medo? Porque a gente escolheu o fazer pelo prazer, pelo sonho, pela fantasia, por um ideal. E agora nós estamos tentando fazer, mas com medo. O medo assusta muito, né? Eu não acho que não é só o medo, o medo da morte. Claro que isto é terrível, porque perdemos mais de 570 mil pessoas importantíssimas para suas famílias, dentro da sua história. Então, fazer com medo, como é? Olha, é tudo muito, muito doido, né? Quer dizer, viver isso que a gente está vivendo é uma coisa, essa hecatombe, essa catástrofe, essa coisa toda que a gente, óbvio, né, que nos pegou de calças curtas, ninguém espera por isso, ninguém sabe se isso vai acontecer. Então, é um medo, um pavor de tudo, né? Quer dizer, no começo, no início disso tudo, era pavoroso, era uma situação assim de, ok, entendeu? E aí eu comecei a observar que
a única saída era você fazer alguma coisa, né? Principalmente no que diz respeito ao nosso ofício, ao nosso trabalho. E aí eu lembro que no começo disso tudo a gente deu uma parada, porque a gente não sabia muito o que fazer, né? Aham. Ficamos aqui falando de escola, a gente ficou sem saber muito o que fazer, acho que a gente parou uns 30 dias, eu não sei, 40 dias, até fazer reestruturar pedagogicamente e tecnologicamente. E aí a gente começou a fazer. E eu vi que esse fazer com medo, ele acabou falando da instituição, muita coisa legal. A gente fez muita coisa ao vivo, no online, assim, no Uhum. Zoom, a peça acontecendo na hora, não gravado, como agora, nesses últimos tempos, o pessoal já está gravando e editando, né? Tá ficando uma coisa melhor. Aquela coisa medrosa, porque você tem medo de tudo, se a conexão não vai cair. É. E isso dava tudo errado, quer dizer, tinha tudo para dar errado, como diz o Brian, mas acabava dando certo. Então a gente fez o Dan dirigiu Gota d'Água, um texto icônico, Aham. né? O Kiko fez uma colagem de 2 ou 3 obras do Plínio Marcos, chamado, acho que a Pomba Roxa, alguma coisa desse sentido. E a gente fez algumas coisas, ou seja, o medo foi transformando, fazendo você fazer alguma coisa para lidar com esse medo. E a coisa do trabalho online com todos eles, até a gente chegar nesses chamados semipresencial, híbrido, que a gente tá fazendo agora. Quer dizer, mas ainda com muito medo, porque você tem medo de tudo, você tem medo de tirar a máscara, porque nós estamos aqui, mas você está com medo disso, você tem medo daquilo outro. E então, mas eu acho que é nesses tempos de medo que, quando você está com medo, eu sempre falo que no Brasil, tudo que aconteceu de legal foi em momentos, isso dentro da literatura, da dramaturgia, né, os grandes atores, os Uhum. grandes dramaturgos brasileiros, foi dentro de um período onde a gente tinha medo, não podia fazer, né? Então, eu acho que esse período de pandemia, se você souber transformar esse medo em produtividade, acaba que fica mais fácil viver. Eu lembro de muita coisa boa que a gente viu durante essa pandemia, de grandes artistas se reinventando, fazendo alguma coisa, acredito que todos com medo, e fazendo coisas, né, bacana. Por exemplo, a gente tem alguns exemplos de pandemia, por exemplo, Shakespeare escreveu Rei Lear numa época de pandemia, né, da peste bubônica, se eu não me engano. Uhum. O Eduardo Monk pintou um autorretrato também na época da gripe espanhola, né, que estavam todos em quarentenas, né, quarentenados. Olavo Bilac, que escreveu, acho que morreu de febre espanhola e acabou deixando os escritos, que foi editado um livro, né, em sua homenagem, um livro chamado A Tarde. E assim, a gente vê que tem grandes feitos, né, no meio de uma crise, né, no meio de um caos. Sempre Uhum. alguma coisa acontece. Eu não sei se é nessa linha que a gente, É, nessa percepção do medo, de transformar esse medo em ação, fazer alguma coisa, né? Fazer exatamente. algo para. Então, é nesse lugar E aí alguém fala, mas você não fez teatro? Mas, pedagogicamente, eu não parei com Aham. a escola e com todos vocês juntos, fazendo em movimento, transformando esse medo em movimento, em fazer alguma coisa. Que eu acho que é o que todo mundo, a grande maioria dos artistas, todo Eu mundo acho está que fazendo. teve momentos e tem muita gente que É, teve mais medo ou se retraiu mais, outros eu tive menos. muito medo, É, muito e medo. no começo até eu achava estranho isso. Eu não tive muito medo, mas comecei a olhar com atenção as pessoas que tinham medo, Uhum. porque cada um reage de uma Você lembra do forma, nosso primeiro encontro? não foi? Muito medo. Foi Favor, assustador, né? assustador aquilo. E eu achei tudo muito estranho, porque eu não tinha esse medo. Mas foi difícil para todos nós, né? É, E fiquei pensando também como foi difícil para os alunos, para um público mais mais jovem, jovem. Uhum. porque, de uma certa forma, a gente tem uma história, a gente tem um passado. Agora, quem está no momento mais glorioso da vida, mais excitante, ter que se trancar em casa,
deve ter sido muito cruel. E continua sendo um pouco, né? Mas foi um período difícil. É. Eu pensava muito do ponto de vista da juventude, Uhum. que não tem, já é difícil você achar uma saída, né? Uhum. Quando a situação tá Normal. morna, né? Tá no marasmo. É um período da vida onde o tédio ronda a nossa alma Né? 24 Todas horas as incertezas do mundo. e de repente acaba tudo. Eu acho que deve ter sido muito duro. Então, nesse sentido, assim, o que eu pude colaborar nesse sentido, né? E a escola também, de estabelecer uma reflexão, de estabelecer um contato para continuar esse fazer, né? Uhum. Que é dentro do, do momento, Uhum. significou muita coisa, Sim, sim. né? E eu acho que eles, falando especificamente desse público jovem, eu acho que eles agarraram essa. Vamos exemplificando com os alunos da escola que é o nosso dia a dia. Eu acho que eles agarraram essa coisa da única possibilidade de se fazer alguma coisa no auge da pandemia, Aham. que seria online, mesmo tendo todas as dificuldades do mundo, mas eles se agarraram a isso como a única maneira de salvação, né? De fazer alguma coisa. Claro que a maioria deles tinha faculdade, tinha não sei o que É. estava tudo online, ou seja, eles viviam em frente a um computador ou um celular o dia inteiro. E às vezes eles chegavam meio exauridos, já quem estudava à noite era um pouco complicado. Mas eu tentei, até nas reuniões com os professores, a gente tentava a não entrar, sabe, muito nesse é uma coisa meio até representar uma certa naturalidade. Aham. Ok, parecia que fazíamos isso a vida inteira, que a gente dava aula online sempre e que estava todo acostumado, às vezes não sabia nem ligar o coisa direito, mas a gente, né, aquela coisa se perdia, não sabia isso, aquilo, outro, mas a gente fingia que estava tudo bem e vamos, que é o que a É. gente tem, e vamos fazer, e fazia, sabia, a gente ficava, meu Deus, até quando eu preciso fazer isso? E a gente ia fazendo, e eu acho que isso era bom pra gente. Eu não sei se eu já te falei algumas vezes, no auge da pandemia, que a gente não saía de casa, era os momentos melhores que eu respirava, era no momento que eu estava dando aula, que eu estava Uhum. diante daquele computador ali falando com eles. Eu tinha contato com alguém, eu tinha alguma coisa. É. E é exatamente sobre isso que eu queria falar, Uhum. que é esse fazer da sobrevivência, né? Pois é. Porque se nós estamos aqui conversando hoje, foi porque a gente passou por isso, a gente se Sobreviveu, sentiu né? útil, a É. gente fez, ocupou Aham. o tempo, né? E eu acho que isso para todo mundo. É. Eu acho que a ocupação do tempo, Elias, eu tenho uma coisa na minha vida que acho que é uma frase da Simone de Beauvoir, viver sem tempos mortos. Eu tento isso, eu sou um doido que fico Aham. nativo o tempo inteiro. Eu não gosto de tempos mortos. E quando eu percebi que aquilo poderia virar uma coisa assim, eu comecei a me apavorar. E aí essa coisa de. Aí todo mundo fala, na pandemia eu vi não sei quantos filmes, eu li não sei o quê, eu fiz não sei o quê. Eu não fiz nada disso, eu trabalhei, 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 trabalhei. Porque eu acho muito mais do que se trabalhava antes, Aham. até para mantê-los, né, em contato com a gente, com a escola, fazer essa coisa de sobreviver, fazer, precisa fazer. Então, neste lugar eu não tive tempos mortos e trabalhei muito mais. Assim, eu acho que tentei ser útil, tentei fazer o que eu podia fazer através da única possibilidade que teríamos, que a gente tinha no momento, que era internet. Graças a Deus, que eu fico imaginando quem viveu a Na quarentena da gripe gripe espanhola. espanhola e É. outras que não tinha nada disso. Então eu acho que a tecnologia foi a nossa salvação, porque se você poderia ver um bom filme, você poderia. Até vimos muito teatro
É. gravado, né? Muita coisa boa que tinha no mundo afora, né? Então, eu acho que essa sobrevivência, né? No meu caso, era esquecer que como estava o mundo lá fora. Claro que não dava para esquecer, obviamente. Eu estou falando no sentido de ocupar minha cabeça com a produtividade, com Aham. fazer, fazer, fazer. Então, não li livros, não vi grandes, entendeu? Não, para como muita gente que pôde fazer isso, eu não pude porque eu fiquei trabalhando no sentido de para que toda os alunos e os profissionais da escola pudessem desenvolver as suas atividades e a gente pudesse ter esse contato com o outro, né? Sobreviver juntos, um agarrado ao outro, né? Eu acho que era um Aham. momento de, eu não sei se estou falando Não, tá bonito, certo. mas era um momento de se unir, né? De vamos lá, vamos fazer É. juntos, né? É tão difícil para você, ou às vezes o aluno reclama, não sei o que, eu não sei fazer. É difícil para você, mas também é difícil para mim, mas juntos a gente vai enfrentar essas dificuldades. Estamos juntos, né? Eu acho que, para mim, acho que foi o que me salvou. Eu penso muito nisso, porque eu vou levar, sei lá, daqui a anos, se a gente estiver vivo, se a gente falar disso, acho que isso me salvou. Eu descobri uma coisa assim, claro, eu Trabalho. fiz muita coisa. E Uhum, aí fiquei pensando, com a minha idade, se chegar um tempo em que eu não puder fazer, acho que para mim vai ser o fim, porque eu tenho uma necessidade do fazer. Não uhum, importa como, uhum. aonde, É. com quem, se tem dinheiro, se não tem, eu preciso, eu tenho necessidade de fazer. Eu também, né? Cada um tem. É, Você, como grande artista que é, você tem esse, no sentido do ator, do diretor. Eu tô mais no mais professor, né? Mais nessa coisa de administrar, que é o que ocupa todo o meu tempo, né? Eu gostaria mais de fazer mais coisa como ator, sabe? Ter mais não, esse. Enfim. Mas eu também penso, se um dia eu não puder fazer aquilo que eu gosto, sei que é. espero ainda fazer por muito tempo. Não, sabe, Jô, eu fiquei pensando nessa coisa da pandemia, do fazer, Uhum. de como é importante, né? Não É. é só as escolhas. Não é. Eu defini que eu queria fazer isso a partir dos 17 anos. Uhum. Tudo bem, eu venho tentando fazer isso, às vezes confortavelmente, às vezes Uhum. com dificuldade, e vou Uhum. continuar. Mas o fazer, eu sempre falo isso para os alunos, de como é importante você se juntar, não ficar só, Uhum. né? É. Como é importante achar os seus semelhantes, suas parcerias, ou faz uma cena, ou faz uma peça curta, ou com um grupo, mas não ficar sozinho. Eu falei isso para alguns, esses trabalhos que foram interrompidos, né, que não, devido à pandemia, e com as pessoas que eu tenho conversado, por que não? Por que não, vocês não aproveitam a oportunidade para vocês fazerem isso? Para vocês. É. Tem um projeto aí que foi interrompido devido à pandemia. Ok, as coisas estão começando a voltar, né? Então, por que você não faz? Por que você não toma conta disso e você constrói isso profissionalmente, né? Vocês se juntam e começam a realizar. Eu sinto ainda que eles querem muito que ainda dependem muito, eles não Aham. conseguem fazer isso. Ok, vou pegar isso e vou realizar, né? Vou correr atrás. Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que incentivar muito também, né? Nesse sentido Tem. deles realizarem as coisas deles. Vá. Todo mundo começa de um jeito, você não acerta das primeiras, as primeiras coisas que você faz na É. vida. Não, Nós erramos muito, né? com certeza. E continuamos errando. É. Não tem muito. E a gente sabe que essa relação profissional é muito raro alguém ser convidado, né? É, Hoje em dia, né? eu falo sempre isso para eles, não espera que não Não é? acontece, não, vai atrás, Tem que faz suas correr coisas. atrás, tem que fazer, né? Tem que. Eu sei que nem todo ator tem esse espírito desbravador de fazer, de conquistar, mas tem que tentar, né? Né? Porque você ficar em casa esperando vai ser um tédio, né?
Com certeza. E eu acho que aqui falando da escola, falando dos nossos alunos, eles têm todo esse aprendizado nessa troca que eles tiveram aqui durante os 3 anos que eles ficam aqui, que eles são capazes de começar a enfrentar a vida, de fazer, né, de se autoproduzir, de fazer suas coisas, né? Aham. Começar por que não? Né? Eu acho que é por aí. Eu não vejo muita saída de você ficar esperando que alguma coisa que alguém vai receber um grande convite para fazer isso, fazer aquilo outro. O povo só vai saber se você existe se você começar a fazer e começar a errar muito. É. É onde sabe-se que você existe, né? Não... Eu lembro, por exemplo, que eu conheci o Garoli, em Santana, numa oficina que eu dei, Uhum, e eu montei uma peça com aquele grupo. Ele era bem meninão ainda, nunca tinha feito teatro, e, enfim, montamos a peça. O Garoli, ele juntou aquelas pessoas, formou um grupo, uhum, e depois acabei dando para eles toda a cenografia que foi construída para a peça. uhum, Eles formaram um grupo e ficaram anos. né? E aí foi a partir daí que o Garoli foi criando a sua história. Ainda é essa mesma companhia que ele tem hoje? É, Acho que essa foi companhia, mudando, né? mudando o nome, né? Mas deve ser É, mudando elenco, obviamente. Mas acho que essa foi a mesma companhia. partir desse encontro. Uhum, Então ele tinha esse espírito, o do fazer, de juntar, e uhum, para ele foi maravilhoso, né? uhum. É, Então a gente cumpre às vezes um papel interessante nesse sentido, né? sim, sim. Do estímulo, né? É, é. Eu sempre me proponho, né? Eu falo para eles, olha, se precisar de alguma coisa que eu puder fazer para te ajudar, né? Ajudá-los nesse começo, né? Eu estou junto com, né? De estar Uhum. junto com eles e porque tudo que a gente faz, eu lembro também que eu comecei a gostar de Nelson Rodrigues, num grupo que eu montei e Uhum. a gente começou a estudar e fizemos um trabalho em cima da vida como ela é, né? E a partir daí você foi estudando, nos reuníamos para estudar determinados temas e etc, etc. E isso é muito bom né, na tua formação, porque Uhum. você vai lá, você junto a outras pessoas, você começam a correr atrás, começa a estudar, a aprender, a fazer as coisas, fazer na raça mesmo, sem ter nada, Uhum. só vontade mesmo, né? Mas e às vezes e é ali onde você aprende. Eu acho que é o lugar que você mais aprende é quando você quer fazer isso. E eu acho que compete muito a gente a esse incentivo, como você falou. Por isso que eu estou voltando no assunto desses trabalhos parados. Eu já falei para vários deles. Por que que vocês não tomam, né, as rédeas dessa É. situação e vocês constroem esse trabalho? Já tinha ali uma base, né? Uhum. Estava praticamente pronto. Por que que vocês não fazem isso? Claro que tem a nossa supervisão e ainda tem uma coisa legal, ainda tem um espaço para apresentar, uma É. produção, né? Agora vocês, eu acho que é o momento deles descobrirem que eles precisam fazer isso e que assim será a vida, né? Não vai ter grandes. Uma das coisas que eu sempre comento aqui é o seguinte: a gente ensaia, às vezes, dentro do processo de construção de espetáculo, a gente ensaia num palco, que já é um luxo, Uhum, com todo equipamento, né, de luz, uhum, som. Eu sempre digo, às vezes eu que trabalho em teatro, né, há tanto tempo, uhum. às vezes ensaio num lugar, num buraco, sem recursos, sem Total, nada, né? tudo improvisado. Falo, É, gente, isso é um privilégio que poucos têm. é, E isso tem que ser valorizado. isso é. E ter essa coisa, por exemplo, a gente sai num buraco, como você falou, e você, né, por todas as condições financeiras, e coisa toda, você vai para o teatro,
Não, por exemplo, tem teatro que é um dia para fazer a É, luz, né? Para fazer a parte técnica, você não consegue, exatamente. né? E eles ensaiam todo dia e ainda reclamam quando tem, né? É, Então, assim, começar. Mas eu acho também, né, que às vezes falta um pouco desse olhar nosso, né? Como, do que você está me falando. Eles não sabem, gente. Então eles tiveram sempre isso. É como se você está na casa do teu pai e é. você tem tudo. Então quando você vai para o mundo, é que você vê que aquilo era uma maravilha e você reclamava, né? Então eu sempre falo isso. A gente tem que mostrar para eles, né, orientá-los, que lá fora o mundo vai ser diferente. Não é isso que eles têm aqui, esse dia a dia de ok, sabe, olha o estúdio que eles têm, que eles praticam, olha o Aham. teatro. Né? Então, eu acho que quando eles saem daqui, eles se deparam com a realidade, aí é onde você vai saber se a pessoa vai ou não, né? Mas eu acho que compete a gente também mostrar um pouco dessa realidade, falar um pouco, porque eles não sabem. Tá? Eles, talvez a primeira experiência deles, a grande maioria, é aqui. Então, se não tiver essa troca da gente, né, esse olhar mais atento, porque eu acho muito importante, Elias, eu acho que você é uma pessoa que faz isso, que é o que a gente está falando desde o início do nosso papo, esse olhar para o outro com interesse. Eu acho que isso falta muito na nossa profissão, no nosso ofício. Né? Olhar o outro, respeitar a história do outro, principalmente dessa garotada que, não, que a gente é um pouco responsável pela construção desse indivíduo, desse artista, dessa pessoa que daqui a pouco vai ser teu colega de trabalho, né? Vai ser. É, e eu acho que tem uma coisa de falar assim, ah, é o trabalho lá do Wolf, vamos dirigir ou dar aula. Aí fala assim, ah, Wolf, televisão, então é para botar essas pessoas na televisão. Aí a gente tem que agora pensar da seguinte forma: todo mundo que faz arte quer ser bem sucedido, Sim, quer fazer sucesso, claro. Inclusive nós. não é? Todos É, nós todos nós. queremos um dia É. fazer sucesso, e tal. Então isso não é um defeito. Não, Se a escola possibilita isso, tudo bem, mas não é só isso, claro. né? Uhum. Eu fico pensando, todos os profissionais envolvidos com a escola têm um histórico maravilhoso, Claro. né? Uhum. Tem professores maravilhosos, diretores maravilhosos, que têm um trabalho consistente dentro do teatro. Uhum. Isso não impede que esse aluno possa também querer fazer televisão, Uhum. querer ir para a televisão ou querer ir para o teatro e fazer os dois. Sim. E é o que a gente tenta Uhum. fazer e sonha com isso. Uhum. Então, esta forma de preconceito também eu acho que é ignorante, É. Uhum. né? Porque a gente tem que estimular o aluno a, a se apaixonar pelo ofício, pela arte de representar. Não Se importa ele qual a for mídia, né? fazer cinema, se ele for fazer televisão ou É. teatro, Uhum. aí é uma escolha dele ou uma escolha que Uhum. o próprio destino vai decidir, né? É. Aí eu acho, Elias, que é uma contradição, né? Quando dessa coisa, quando um artista pensa dessa maneira, de isso é bom, isso é ruim. É. Eu acho que, porra, a gente fala tanto disso, né? Por que que a gente Uhum. tem esse tipo de atitude? Ah, eu sempre falo aqui, penso, você acabou de falar dos profissionais que fazem parte de toda essa história deles, né? Então, é tanta gente preparada, tanta gente boa, com histórico, com vivência, que se eles tirassem um pouquinho de cada uma dessas pessoas, mesmo que eles não saíssem atores, já seria uma vitória, né? Eu não sei se eu estou sendo Não, arrogante. Eu não digo é nessa arrogo. troca, acho que já É, seria uma coisa muito boa, porque é muita gente com histórias diferentes, né? é, Com pensamentos artísticos, que cada um pensa de um jeito, fazer claro. arte, né? Isso é por isso que é bacana. Então, já seria uma coisa legal, muito boa para eles
Com certeza. ter essa Eu percepção. me lembro que quando eu comecei a fazer teatro amador, Uhum. o Cacá Soares, se não me engano, é o sobrenome dele, que era o professor de teatro do Paço Municipal de Osasco, ele era professor de literatura. Então, por exemplo, este cara, ele me influenciou muito, porque me apresentou livros maravilhosos, Uhum. né? Então, você vê como a gente pode contribuir, Aham. né? Isso não é arrogância, não. Essa troca é essencial, porque eu, naquele momento, eu não tinha conhecimento nenhum, era muito despreparado. Aham. Aquilo, para mim, foi um caminho. Eu também tive uma coisa parecida. Um professor de literatura no ensino médio chamado Alder Teixeira, ele me apresentou Nelson Rodrigues, isso lá no interior do Ceará. Uhum. Chico Buarque, né, Saltimbancos. Então, um pouco do meu desejo está aí também, nessa figura que não tem nada a ver com ator, mas que me apresentou outras possibilidades Uhum. dentro de uma sala de aula que não só aquela do fazer a tarefa, aquelas coisas que às vezes é comum, né? Então isso tem isso também. Eu acho que talvez eles não percebam, mas também não os culpo. Eu acho que existe um caminho, porque quando eu fiz pedagogia, né? Então eu vou muito nesse lugar da ciência, né? Que é do ensinar mesmo, né? Uhum. De como enfim, está num outro lugar, né? Você aprende a fazer isso. Não acredito que ninguém aprenda a ensinar, mas você aprende como lidar com todas essas questões de uma maneira mais humana, é, visto que foi o que você se preparou para fazer, né? Assim como também como a psicopedagogia, que vai ajudar aí nessa coisa dos déficits de aprendizagem e todas essas coisas. Então, eu não os culpo, eu acho que eles não sabem. Eu acho que eu sou um pouco responsável por Uhum. estabelecer essa relação de cumplicidade, onde ele possa me admirar. E é muito prazeroso você ouvir alguém dizer que, olha, você me inspira. Não falo mestre, porque mestre ninguém é, eu não sou mestre, né? Acho que ninguém é mestre. Mas você me inspira na minha caminhada. Eu acho que Ah. se o profissional, né, do fazer arte, Uhum. se alguém passa pela tua vida e essa pessoa te leva como uma pessoa que inspirou de alguma maneira, que fez alguma coisa por ela, eu acho que a gente já tem parte da nossa tarefa cumprida ali, né? Então, mas eu acho que depende da gente. Acho que não são eles. Eu acho que eles estão aqui querendo coisas que acho que a gente que não sei se estou sendo paternalista, mas eu acho que a gente que tem que mostrar um Não, pouco. Eu acho que eu acho, compete muita gente pela vivência, é, pela maturidade, eu acho que a gente tem que compete apontar apontar coisas, coisas, sim. a gente tem que trocar e apontar os defeitos que a Sim, mas própria idade com amor, né? é, E mostrar o caminho para e se estimular, corrigir. porque nós somos artistas, né? É, A gente não é pai, né? Nem claro. mãe, Aham. né? Mostrar caminhos, né? É. Aham. E tem uma coisa que eu acho isso, você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a construção desse indivíduo, né? Uhum. Nós fazemos parte da construção desse indivíduo, desse artista. Aham. Então, a gente tem um papel Muito muito, importante. muito importante, E que às vezes né? nem a gente tem a verdadeira dimensão da importância que tem esse papel, né? E você citou esse seu professor que te apresentou, Nelson Rodrigues, É. e acho que nesse sentido a escola ela apresenta para esses alunos, com os diretores, os professores, um leque de grandes personalidades da história Uhum. que ajuda nessa formação, né? Com certeza. Com certeza. Né? Você falou do Nelson, você falou do Chico Buarque. Quantos autores esses jovens Aham. vão se deparar pela frente? Tchekhov, É um Ibsen, conhecimento Dvorak, né? absurdo, Muita coisa. né? Shakespeare. Então, acho que nesse sentido é muito prazeroso também, né, Ju? Não é um sacrifício. Ai, que saco! Não. Esses alunos Imagina, eu são adoro. burros, esses alunos são isso.
Não, é gente que chega ávido Com por seus realizar, ou pelo sucesso, ou pela futilidade, não é? e o sonho, né? É o sonho. Isso E, que a gente isso já teve. isso é fundamental. Eu tenho que ter muito cuidado com o sonho do outro, né? Como que eu vou, como que eu participo desse, né, desse sonho, É, falando de escola, falando da gente aqui, né? Como que a gente participa disso, né? Então acho que é muito importante o que a gente faz e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque, querendo ou não, eles veem na gente uma solução. aham, Que às vezes eu falo, eu não sou arquiteto, eu não tenho planta baixa da cena, não. Isso é você que tem que fazer. Eu acho, por exemplo, que eles têm um déficit de leitura, sim. de ir ao teatro, cinema, né? Mas, ok, beleza. É, O que é grande, o que eu acho que a coisa legal é que eles se transformam quando eles chegam aqui. Eles começam a ir ao cinema, eles começam a ler, eles se deparam com tudo. Tem gente que fala assim, mas eu nunca li um livro. Eu já tive depoimentos, eu ouvi depoimentos de pessoas, eu nunca li. Falei, é, ok, beleza, vamos começar agora, vamos começar hoje. E essas pessoas se transformam, Elias. Se você pega esse pessoal já mais no mais final, no final. é claro que essa transformação ela é aquém do que a gente queria, né? Porque a gente sempre quer mais, É, mas não importa. não importa. Mas a gente sabe também que isso aqui é o começo. Se eles vão construir uma história, tem uma longa jornada, tem um longo caminho pós É qualquer que às escola que vezes eles a gente é fizerem, né? muito impaciente, né? É, Porque a gente fica esperando. Eu tive grandes momentos aqui na escola de jogo muito vivo, muito prazeroso, outros nem tanto, é. e, e pouquíssimos horríveis nesse sentido, assim, dessa troca, né? Aham. Mas, por exemplo, agora eu estou dirigindo uma peça que está a Carol Rainato, Sei que. que foi minha aluna Aham. aqui, que eu falei para ela continuar escrevendo, acabei montando uma peça dela, Aham. agora ela está lá como atriz, o Rafa, que está escrevendo super bem, Aham. que escreveu uma peça para uma turma. Eu sei Enfim, uma peça chamada Camará, eu acho. Você dirigiu. fui conhecendo gente, fui trabalhando, fui virando colega, né, amigo dessas Lucas, que pessoas, foi fazer uma peça não é? contigo. Então, essa troca é muito legal. E às vezes a gente fica assim, a gente é muito impaciente, porque quando a gente pensa nessa construção do indivíduo aí, do artista, a gente tem que pensar também do ponto de vista da educação Sim. do país, né? Uhum. A gente começou a nossa discussão falando sobre o Paulo Freire, né? Não existe saber mais, saber menos. Não existe saberes diferentes. Talvez isso falta um pouco o saber quem são Quem essas são essas pessoas? pessoas, o saber. Eu me lembro que a turma do Valentim, esqueci o nome dele, tinha um menino muito talentoso e muito despreparado. Ele nunca tinha lido o Cal Valentim. Ah, Ele era do interior eu da sei quem é o Bahia, Fernando. né? Enfim, não precisa falar o nome do garoto. Mas enfim. É, Ah, mas de qualquer forma, eu falei para ele, é o Cal Valentim, um cômico, um dramaturgo alemão. Aí você fala isso para um menino que veio do sertão da Bahia. é. Não vai querer que o menino, Saiba. né, Ah, leia. E o Cal Valentim tem um humor sofisticadíssimo. Mas, enfim, isso para dizer. Então, se você olha para aquele menino e percebe o talento dele e tenta aproximar os dois, o Cal Valentim e ele, aham. porque ele tinha um dom de comédia muito maravilhoso, É. né? Então, quando ele entendeu isso, foi maravilhoso. Aquilo, eu confesso assim, foi um momento que eu fiquei completamente encantado e percebi que o meu papel era esse. É eu olhar para o outro. Ele vai fazer do jeito Jeito dele. dele. É. Eu não vou querer que o menino estude o teatro alemão, né? Ah, Em 3 meses,
Não, a gente foi explicando algumas coisas necessárias para a composição daquela cena, e ele foi se abrindo. Era um encanto, menino. né? E que eu acho que também, né, Elias, que não adianta, a gente vai sempre. As personagens é um pouco da gente, né? Ou muito da É. gente, né? É claro que a gente consegue entender o que é meu, o que é dele, mas é muito próximo. Uhum. Eu sempre falo, pô, que limite tem? É muito tênue quem é você e a pessoa que você tá. Ela talvez respire como você respire, então não pense como você, porque se pensar já não é tão legal fazer, mas é você que está ali. Eu sempre penso nisso. É muito tênue essa coisa eu falo que personagem é o agente numa circunstância diferente, mas não deixa de ser eu. Uhum. Você concorda com isso ou não? Concordo. Eu acho que não deixa de ser eu. Eu Não. só estou numa circunstância diferente. É, cada um estabelece um caminho na criação, Aham, né? aham. Cada um estabelece. É, É você com a sua história, com o seu conhecimento, sim, né? sim, sim. Uhum. Então, cada um, eu vi um depoimento do Luiz Gustavo Hum. falando assim que ele não se concentrava, que ele não fazia nada, né? O jeito é ele, né? É, ele fazia lá. Ah, Aí, você de fora, você pode ter um julgamento. Fala assim, o cara faz ele mesmo. Mas ele achava que não fazia ele mesmo. Ele construía um personagem. eu vi alguém falando do Abujan, assim. O Abujan falava, eu não quero fazer isso não. E eu, deixa ele fazer, porque se ele faz ele mesmo, é a melhor coisa do mundo. Não sei. Então, o que eu Coisa fico, assim. quando eu cheguei no teatro, ainda jovem, eu era muito despreparado. E não encontrei ninguém, raríssimas vezes, alguém que, Esse olhar. com esse olhar, que me orientasse, que falasse alguma coisa. A única coisa que eu ouvia era: tenta outra coisa, Meu Deus. né? É. Então, e eu via isso, era do meu mestre, do Fauzi Arap, né? Uhum. Então, aquilo doía, me magoava, ficava. É porque essa gente não tinha saco. Eles eram artistas, eles não eram professor, É, eles não estavam lá para é isso, isso. né? Aham. Então, eu tenho muito cuidado quando no lidar com o outro, porque eu sei, não estou falando que isso é regra, que tem que ser assim. Para mim, as coisas aconteceram dessa forma. Então, toda vez que eu encontro alguém com essa dificuldade, eu tento ser o mais delicado possível. É. Eu tenho essa coisa, eu sou um pouco meu temperamento é extremamente diferente do teu, e mas eu fico me cobrando o tempo inteiro, com essa cobrança assim, ok, eu tenho que, né, perceber que é diferente, o meu olhar tem que ser diferente. Nessa coisa do querer, que às vezes muito próximo do pensamento deles, de querer resultado. Mas quando eu vejo que estou indo para esse lado, eu tento dar uma recuada. E às vezes muitas das vezes, você vem na minha cabeça, por exemplo, eu lembro de uma vez que você estava fazendo um Nelson, e eu fui assistir um ensaio geral da galera, e como eu fiz alguns comentários, e você falou, João, esses meninos têm 17, 18 anos. É. Né? Então, assim, olha a história de vida que eles têm, né? Para conseguir a densidade que o autor tem. Então, eu sempre aprendi, eu aos poucos eu fico me conscientizando de que eles vão fazer no tempo deles, do jeito que eles conseguem fazer. Não adianta eu querer, É. né? Eu parto do princípio assim, Jô. Se você vai lidar, por exemplo, você pega um adulto analfabeto e vai tentar ensiná-lo a escrever, Uhum. você falar assim, não é isso, Aí já já era, expliquei, oh meu Deus, cortou o barato com certeza. dele querer aprender, ele vai achar que ele é incapaz. Uhum. Você pega um aluno e fala assim, puta, mas você é burro, hein? É. Né? Ô, onde É você... isso, sabe? Que isso? Então, essas coisas, você estudou psicologia, né? Uhum.
sem querer ser rasteiro, né? Eu li alguma coisa sobre o Piaget, eu acho que o mundo se modernizou, Sim, com certeza. não é? A gente tem que rever algumas questões. Claro. Então, esse trabalho de construção desse artista é o que você tentou fazer com você, Com certeza. não é? Uhum. E eu estou dentro de uma escola, Claro. se não é aqui, onde que eu vou aprender? E se você pega, Elias, generalizando, né? Se fala muito e se tenta fazer a coisa da empatia, de se colocar no lugar do outro. Ah, Então, eu sempre vejo, quando eu vejo no ator, eu vejo as minhas dificuldades, eu vejo, entendeu? Quando ele não apresenta ainda aquele resultado artístico que você desejaria que ele apresentasse. Então, eu sempre me coloco nesse lugar que eu acho que, fugindo de qualquer coisa, seja pedagogia, psicologia, eu acho que é mais esse olhar humano mesmo. Pô, eu tenho essas dificuldades também, aham. né? Você tem, com a tua experiência, tem, porque se não tivesse, que sentido teria Com certeza. vive e estar fazendo alguma coisa, né? É. Então, eu acho que independente da pedagogia, da psicologia, esse olhar humano mesmo de saber que cada pessoa, aí, né, tem um tempo. Existe um tempo para se conseguir. Seja em qualquer profissão, você tem um tempo. Agora, isso não faz com que a gente não aponte Claro, você tem que caminhos, falar as que a gente fala, verdades. você tem que fazer isso, É, você pode. Pô, você tem que ser vai, sincero, exatamente, assista mais com teatro. Eu com sempre falo, certeza. eu fico super feliz. Eu peço para eles irem ver e assistir, ir ao teatro e tal. E eu sempre vejo que eles estão indo lá, vejo os grupos que É. foram. E eu falei, gente, começou, tem teatro agora. Vocês que ficaram o tempo inteiro nessa coisa da pandemia, de não ter teatro, de não poder ir ao Aham. teatro, agora já pode. Quer dizer, todos os teatros estão funcionando com as devidas limitações e está tudo certo. Então eles começaram aí, porque é no teatro que se aprende também, né? Então, como é que eu vou cobrar desse garoto? O cara que nunca viu uma peça, por exemplo, que começou a fazer um trabalho no online que não foi, Não foi. que não teve isso, né? Então, assim, eu acho, e continuo falando, agora, principalmente, esse olhar tem que ser diferenciado, né? Você tem que. Tem. Esse cara não teve as mesmas coisas que tiveram os outros alunos de 2, 3 É. anos atrás. E a né? gente não pode esquecer que a escola ela junta classes Exatamente. sociais Aham. e que o nosso papel é esse, de orientar sem ser paternalista, Sim. sem ser cristão, apontar os defeitos, as qualidades, Sem mas ser dono da verdade. pensando do ponto de vista artístico, né? Uhum. E nisso tem que ter algum prazer. Aham. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser santinho, Não, tem. cristão, religioso, é um sacerdócio. Não, é um trabalho e que todo mundo está ali por um motivo, né? Todo mundo tem que ser respeitado. Mas volto a insistir nessa coisa. Eu acho que é um ato. Eu não sei se ninguém ensina ninguém, mas vamos falar, ensinar eu acho que é um ato de amor. É, Você precisa querer compartilhar a tua história de vida, aquilo que você aprendeu com outra pessoa. Porque também não teria sentido, né? se ou você querer tava- tirar o melhor do do outro, né? Quer não dizer, é? que é troca, né? É a É a troca. troca, né? Que o outro também possa brilhar, Isso, né? exatamente. Que seja generoso esse jogo. O sucesso é para todos, né? Como diz o Mayakovsky, né? Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Pois é. Não é, Jô? Então é o seguinte, ó. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Eu te adoro. Eu também. Parabéns pelo seu trabalho aqui. Eu que agradeço. Viu? Obrigado. E você tenha certeza que você ajudou a construir muita gente e você possibilitou a todos nós, profissionais, diretores, professores, junto com o Wolf, junto com o Hudson, que está aí há anos também, Com certeza. a gerar muita cultura, muita arte. E eu estou aqui para te agradecer. Obrigado. Te amo. Obrigado. Obrigado, querido.